Bom dia, turma do quinto ano, tudo bom, turminha? Bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso e ética. Vocês assistiram o vídeo sobre Sansão, né? Vocês assistiram? Sim, porque eu recebi os textos de vocês maravilhosos. Parabéns às respostas de vocês, tá? A prova vai tornar a ler aquele versículo da semana passada, de Provérbios 24:5, que diz assim: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. O conhecimento é mais importante do que a força. Ou seja, exercitar o cérebro é mais importante do que exercitar o corpo, tá certo? Não queremos dizer que nós não devemos exercitar o corpo. Pelo contrário, tem que exercitar. É bom para a nossa saúde. Mas não adianta a gente exercitar o corpo, ficar todo bombado, todo bonito, ou bombada, toda bonita, fisicamente, e o nosso cérebro não ser exercitado, não ter a prática, né, da sabedoria, né, não saber fazer as coisas nas horas que se deve fazer, né? Então, essa sabedoria, quem dá é Deus. E nós, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós começamos a praticar coisas boas, né? O nosso cérebro ele vai se exercitando e aí a gente acaba habituando-se a fazer coisas boas. Então, a aula passada vocês viram sobre quem? Sobre Sansão, não foi? Que ele tinha força lá, ó, confiado o quê? Nos seus cabelos, né? Que depois que ele cortou os seus cabelos, ó, nada de adiantou, né? Ele não continuou com a força. Então, o cabelo não adiantava muita coisa, né? Era só a força física, que depois que cortou o cabelo, né? Sansão, ele perdeu o seu vigor, né? Então, nós vamos continuar nossa lição hoje falando sobre a força física, tá? A força do nosso corpo, tá? A gente já falou sobre, vocês já fizeram na lição, né? Sobre o principal que nós devemos ter, né? A sabedoria, né? O conhecimento, que é o principal. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa força física. Gente, deixa eu falar para vocês. Aqui tá dizendo aqui no livro, você sabia que algumas pessoas consideram a força física mais importante do que a sabedoria e do que a saúde? Uhum. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que vão para academia, né? Ou então começam a praticar atividade física, mesmo que não seja na academia, porque está preocupada só com a força física e não com a saúde? É tanto que muitas pessoas acabam fazendo uso de medicamentos inapropriados para essa pessoa e acaba adoecendo. E o texto que eu trouxe para vocês aqui é falando sobre algo muito importante que acontece principalmente quando nós chegamos na adolescência, certo? Que os adolescentes, quando eles estão crescendo, eles querem ficar com o corpo bonito, mostrar que está musculoso, e muitas vezes eles fazem atividade física e querem tomar algo a mais para dar uma ajudinha para o corpo ficar mais bombado, vamos usar assim, né? Como se fosse uma bomba para poder o corpo ficar bombadinho. Então preste atenção, gente. Aprenda sobre esse assunto que a prova vai ler. A prova vai fazer uma leitura rápida, né? Sobre algo que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, eu creio que sim, sobre anabolizante. Pronto? Anabolizante é algo que as pessoas geralmente tomam, né? Muitas vezes erradamente, sem, sem indicação médica, tá? Para poder ficar com todo bombado, com aquele corpão assim, ó, todo cheio, né? Então preste atenção. O que são anabolizantes? Eles são hormônios que são derivados e fabricados a partir de um hormônio masculino chamado testosterona. Gente, olha só, é um hormônio que é transformado, né, em um medicamento e é um hormônio de homem. É por isso que tem às vezes meninas, elas tomam anabolizante porque parecendo com o corpo de homem, né? Porque o anabolizante é geralmente feito, né, a partir da testosterona, que é um hormônio masculino. Eles são ingeridos por via oral, ou eles são injetáveis, ou eles são tomados, ou eles são, ó, colocados na veia, né, via agulha no caso. E eles são muito utilizados por atletas ou por pessoas que querem a todo custo desenvolver a musculatura do corpo,
deixando com aparência forte e musculosa. O uso indiscriminado, né, desse anabolizante, ele é muito perigoso. O uso sem o consenso médico, né, é muito perigoso porque tem efeitos colaterais, certo? Que prejudica a saúde das pessoas que estão usando. Então, quais são esses efeitos? Às vezes pode ter problema cardíaco, né, que é problema de coração. Pode ter mau funcionamento dos rins, do fígado. Pode ter alteração no humor, às vezes está legal, às vezes está muito chato, às vezes está muito nervoso. A pessoa pode ficar distraída e também a pessoa pode ficar muito fraca, certo? E nessa época que nós estamos vivendo, né, onde está tendo esse vírus, é muito perigoso as pessoas que usam anabolizante, porque o corpo fica muito, muito fraco. Preste atenção, apesar de aparentemente ficar musculoso, mas fica fraco, acaba sendo fraco. Muitas pessoas que usam anabolizante, gente, ficam agressivos. Qualquer coisinha estoura e quer, ó, bater em alguém, né? Se envolvendo em brigas. E aí, essas pessoas, né? Os especialistas, eles alertam que os anabolizantes, eles podem causar uma dependência. A pessoa pode querer ficar usando o tempo todo. E que pode, mais tarde, querer até usar droga. Porque o anabolizante pode se tornar uma droga. E por viciar, as pessoas acabam querendo usar outros tipos de drogas também. Olha que perigo dos anabolizantes. Então, o uso dos anabolizantes para fins estéticos, sem prescrição médica, sem indicação médica, sem consenso médico, é proibido aqui no Brasil, pela legislação brasileira. Aqueles que utilizam sem a indicação médica, sem a prescrição médica, eles são sujeitos à punição. E muitos adolescentes e muitas adolescentes, geralmente, pressionado pela cultura, porque achar que tem que ter o corpo perfeito e tal, acaba o quê? Usando esses anabolizantes. Só que nós temos, ó, o nosso corpo feito à imagem de Deus. A gente tem que nos amar da forma que nós somos. É por isso que o importante não é ter um corpo bonito, cheio de músculo, mas é ter um corpo saudável e ter conhecimento e ter saúde. Então, muitas dessas pessoas que não têm conhecimento, que não têm sabedoria, querem o quê? Cuidar do corpo para ficar se sentindo bonito e aceito pela sociedade, que às vezes a sociedade acha que bonito é ter um corpo sarado, é ter um corpo musculoso, é ter uma cinturinha tal para as meninas. Não é isso, né? Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós somos perfeitos diante do Pai fisicamente. Então, preste atenção. Então, nós temos que aceitar o nosso corpo do jeito que nós somos. E para isso, para a gente ser, né? Para a gente ter o corpo saudável, não precisa tomar anabolizante. O que é que precisa? Se alimentar bem, né? Evitar frituras, evitar muita massa, dormir bem, tentar praticar esporte. Quem quiser ir à academia pode, tá? Não pode tomar anabolizante, mas pode ir para academia, né? Dormir, né? Antes, assim, não fazer a refeição e imediatamente deitar, né? Mas quando você fizer uma refeição, demore um pouco para você deitar, que faz bem para a saúde também. E também escovar os dentes, que a gente vai cuidar da nossa saúde bucal. E também, para a gente exercitar a nossa mente, o que é bom? Ler, fazer leitura, porque o nosso corpo se exercita, a gente fazendo, ó, exercício. A nossa mente exercita, a gente praticando a leitura. E assim o nosso cérebro se exercita, tá bom? A atividade que a Pro passou para vocês é sobre o que você precisa para que o seu corpo fique com saúde, tá certo? Você precisa colocar sua vida em risco para ser forte e saudável? Não precisa, tá? Então, essa atividade é para vocês cultivarem hábitos saudáveis, tá bom? Então, vocês vão responder essa atividade, vão procurar as 10 virtudes, né, que faz um homem ser forte para Deus, né? Nós podemos ver aí a paciência, nós podemos ver a obediência e a oração. É a principal virtude para que nós seres humanos, possamos ser assim, fortes diante de Deus. É o que nos faz forte, é a oração, tá bom? E que Deus abençoe as nossas vidas, cuide bem do seu corpo, alimente-se bem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.